Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Croba, o podcast do Conselho Regional de Odontologia da Bahia. Eu sou Miriam Félix, cirurgiã dentista e presidente do CRO Bahia, e é uma grande satisfação estar com vocês para mais uma conversa sobre a diversidade, a ciência e as diferentes possibilidades de atuação da nossa profissão. No episódio de hoje, vamos conhecer melhor uma especialidade que relaciona diretamente saúde bucal, prevenção de lesões, segurança e desempenho físico, a odontologia do esporte. Para conversarmos sobre esse tema, recebemos a doutora Cristal Fernandes, cirurgiã dentista, especialista em odontologia do esporte, dentística e prótese dentária, mestre em clínica odontológica e doutora em odontologia. Doutora Cristal, seja muito bem-vinda ao Pod Croba. É um prazer recebê-la aqui, doutora Cristal, no nosso Pod Croba, para falar da odontologia do esporte. Uma especialidade nova, além de nova, inovadora, com poucos profissionais com a especialidade. Nós pesquisamos, temos 3 na Bahia e 68 no Brasil. Então, nós queremos ouvir a sua experiência, a sua trajetória, as peculiaridades da odontologia do esporte. Enfim, temos muitas dúvidas, as pessoas perguntam muito, então chegou a hora. Muito obrigada pelo convite, né? Como você mesmo trouxe, é uma área, né, nova, a gente tem 11 anos de especialidade reconhecida, né, pelo Conselho, porém, né, tantas outras que a gente já tem aí, então de fato é uma especialidade bem recente, mas que a gente já tem, né, colhido alguns frutos das especificidades do atendimento do atleta, e eu espero, né, que depois de hoje a gente consiga, né, fazer com que outros profissionais também entendam a importância dessa área e de repente se apaixonem assim como eu. Pois é, a gente preparou umas perguntas, né, para a gente trocar as ideias. Dividimos em eixos, né? E para a gente iniciar, gostaríamos de compreender melhor o que é essa área e como essa área se desenvolveu. Então, eu queria que você nos dissesse como surgiu a odontologia do esporte, em que momento a saúde bucal passou a ser reconhecida como parte importante da preparação e do acompanhamento dos atletas. A odontologia do esporte foi reconhecida em 2015, como eu já falei. O que esse reconhecimento representou para a consolidação e a valorização da área no Brasil? Certo. A gente tem alguns relatos, né, inclusive do século XIX, que alguns dentistas ingleses já faziam alguma espécie de protetor bucal para alguns boxeadores. Mas aqui no Brasil a gente sempre destaca o Dr. Mário Trigo, né, que a gente chama de pai da odontologia do esporte, porque ele de fato acompanhou a seleção brasileira e foi ele que, eu diria assim, que muito mais do que avaliar a questão de proteção, que a gente sabe que é fundamental, mas ele começou a identificar que existia correlação entre as inflamações e as infecções bucais com a recuperação do atleta, com o rendimento físico. Então ele conseguiu expandir um pouco mais essa visão, né? E foi muito interessante porque ele, inclusive, ele tem um livro e aí ele traz uma história de que ele extraiu no ano de 1958, antes da Copa, né, de 1958, que ele acompanhou, 118 dentes de 33 atletas. Então, assim, imagine, né, hoje, obviamente, isso provavelmente não aconteceria. Seria outro, né, tipo de atendimento. Exatamente, mas naquele momento ali, sem dúvida, ele foi fundamental para que a gente tivesse, né, uma seleção com muito mais saúde, mesmo que alguém, né, em algum momento pense, mas é muito mutilador, mas naquele momento ali realmente era o que poderia ser feito, certamente, né? Então depois ele também seguiu acompanhando a seleção, ele acompanhou inclusive durante 3 Copas, né, 58, 62 e 66,
e ele realmente foi quem começou a avaliar essa questão da condição de saúde bucal com o atleta de modo geral, né? O rendimento e a performance. Imagina-se, né, que retirando os focos de infecção, o atleta teve seu desempenho extremamente melhorado. Exatamente. E até uma outra questão que você tinha falado aí no início, eu acabei não trazendo ela, é a questão do reconhecimento, né? É super importante porque deixa de ser um grupo, né, de repente, de profissionais que conseguiram ter essa visualização e foram lutar pela área, para realmente você ter um respaldo técnico e científico, porque senão não seria reconhecido como especialidade. Né? Então, com certeza, você ter muito mais força dentro da área para dizer assim, olha, a gente tem por que criar uma especialidade para falar sobre essa correlação da odontologia e do esporte. É incrível como a odontologia é ampla e como é importante, né? Quando se diz a saúde começa pela boca, é uma frase perfeita, não é por acaso. Exatamente. Então, a gente conheceu um pouco da história, da especialidade. Agora, eu gostaria de saber como a odontologia do esporte começou a fazer parte da sua trajetória. Como surgiu o seu interesse? Quais experiências foram determinantes para a sua escolha profissional? E de que maneira as suas formações em dentística, prótese e clínica odontológica contribuíram para a sua atuação no atendimento aos atletas? Essa pergunta é bem curiosa, porque assim, já tive a oportunidade de conversar com vários profissionais, né, que são especialistas na área, e uma coisa que é bem comum é a gente sempre ter uma correlação da prática do exercício físico, do esporte, com o dentista, né? Isso. E comigo não foi diferente. O esporte, ele sempre esteve presente na minha vida, né? Eu sempre gostei, desde criança, escola, era jazz, era futsal, era o que tivesse de esporte eu estava junto. E aí tem uma outra situação que é curiosa também, que eu sempre gosto de contar, que eu, quando estava ainda, né, na escola, minha mãe dizia assim, se você então passar de ano, eu matriculo você na academia. Então para mim era aquela moeda de troca, porque se deixasse realmente eu ia querer ficar na academia, fazia todas aquelas aulas que tinha coletivas, né? Mas era a moeda de troca que ela tinha para dizer assim, não, vai passar de ano e aí eu matriculo na academia. Então, em alguns momentos, inclusive as minhas férias eram curtindo ali aquele ambiente de academia. E acabou que depois isso fez com que, após eu fizesse a especialização, inclusive, de odontologia do esporte, eu cursasse educação física. Então, depois ainda fui cursar educação física para entender um pouquinho mais essa relação. Então, isso eu vi que é comum a muitos profissionais, né, que gostam da área. E muitos outros que hoje conversam comigo também conversam nesse contexto. Eu gosto tanto, eu faço tal coisa, e aí eu queria, né, trazer isso para o meu dia a dia. E para mim foi engraçado porque, apesar de sempre viver isso, não era uma coisa que eu visualizava essa relação com a odontologia. E aí, um aluno meu chegou para mim na faculdade e disse assim, Pro, você gosta tanto de esporte, por que você não dá uma aula pra gente de odontologia do esporte? Eu falei, gente, aí eu fiquei assim, nunca nem ouvi falar. E aí, depois disso, eu fui começar a buscar o que era a odontologia do esporte, quais eram as correlações, enfim. E aí fui conhecendo alguns profissionais que já ensinavam na área e fui despertando, e aí foi um curso atrás do outro, uma coisa atrás da outra, e fui trazendo isso para o meu dia a dia, resolvi fazer a especialização e, assim, eu fico brincando, né, que para mim é unir duas paixões, né, eu fui unir realmente a odontologia que eu já fazia e que eu sou louca, apaixonada pelo esporte, que também foi uma coisa que sempre fez parte da minha vida, então para mim foi fundamental, assim, eu ligar as duas áreas. Né? Unir o útil ao agradável. Exatamente. Nós vimos que você era formada em educação física, achei super interessante. Aí ficamos em dúvida, será que foi antes ou foi depois? Eu gosto de falar isso porque muita gente acha que é antes. Né? E, não, eu achei que você já era formada em educação física, depois foi fazer odontologia, e aí não, foi o caminho, foi o contrário. Mas que lindo, até eu estou me apaixonando pela odontologia do esporte. Na verdade, sim, uma outra coisa que até você perguntou aí, a questão da gente pensar nas outras especialidades, né? Minha atuação dentro da dentística, enfim. Isso é uma outra coisa curiosa da odontologia do esporte, porque eu consigo
abarcar todas as especialidades dentro da odontologia do esporte. Sim. Então, obviamente, hoje a minha atuação é muito mais na parte da reabilitação mesmo. Então, toda a parte de prevenção dentística, né, já sempre abraçou um pouco. E aí eu trouxe também alguns pontos que são específicos da odontologia do esporte e trouxe isso para a reabilitação que eu já fazia, né, no meu atendimento convencional. Incrível. Agora vamos ver mais perguntas. Estão todos muito curiosos. Quando falamos em rendimento esportivo, normalmente pensamos em treinamento, alimentação, sono e preparação física. Entretanto, a saúde bucal também pode influenciar diretamente o bem-estar e a preparação do atleta. De que maneira dor de dente, infecções, doenças periodontais, alterações oclusais, dificuldades mastigatórias podem interferir no treinamento, na recuperação e no desempenho esportivo? É possível estabelecer uma relação causal entre doenças ou lesões bucais e a queda de rendimento do atleta? Ou essa influência geralmente ocorre de maneira multifatorial? Normalmente vai ser multifatorial, né? O que a gente brinca sempre é que a boca ela não está separada do corpo, não, né? Então, se eu tenho uma infecção, uma inflamação bucal, eu tenho que entender que ela vai interferir no contexto de saúde geral do paciente. E é isso que muitas vezes a gente acaba ficando preso, né? Na condição da boca, da boca, né? Mas quando a gente começa a ampliar um pouco mais a visão, e eu acho que isso foi muito importante da odontologia do esporte para mim, foi justamente eu entender assim, nossa, eu tenho que correlacionar tudo que eu vejo dentro da boca com a saúde. E aí você traz, realmente, a pessoa se preocupa com o tênis que vai comprar, com o profissional que vai contratar ou que vai acompanhar, qual é o lugar que vai treinar, enfim, tem uma infinidade, né, de preocupações e que precisa realmente, mas ele não pensa que o dentista tem que estar inserido nesse contexto. Que o fato, às vezes, dele ter uma condição bucal ali, de um abscesso, né, de um tratamento endodôntico mal feito, né, vai interferir em tudo isso que ele investiu, né? Então isso é uma coisa muito importante da gente trazer, porque não adianta eu separar. Aí eu fico brincando, o exercício físico, ele é uma inflamação controlada. Isso. Né? Então imagine você ter uma inflamação bucal e achar que essa inflamação não está competindo com a sua inflamação ali do exercício que tem o controle. Não, o organismo está funcionando ali para combater toda a inflamação. Então, no mínimo, você vai estar ali trazendo um outro foco inflamatório para que seu organismo esteja trabalhando em cima dele também. Né? Então, a gente tem que sempre ter essa visão. Incrível. Eu não lhe disse, ou disse, não sei, mas você é referência na odontologia do esporte. Você sabe disso, né? Assim, né? A gente nunca acha que é, né? A verdade é essa. Mas acredite nisso. Assim, realmente são poucas pessoas, né, que atuam. E eu acho que uma das coisas também que me encantou muito foi eu conseguir enxergar quantas coisas a gente ainda tem para aprender nessa área. Exatamente. Porque assim, quando a gente assiste uma aula de um outro profissional, quando a gente vê, a gente fica, meu Deus, tem tanta coisa ainda, tantas perguntas que não tem resposta ainda e que a gente precisa delas. Exatamente. Então isso também é uma outra coisa que me deixa assim, naquela coisa encantada. Eu sempre gostei de estudar, então fico sempre naquela coisa assim, tem um pouquinho mais, tem um pouquinho mais. E isso movimenta a gente, né? Exatamente essas duas formações, né? E as formações aliadas a todas as suas especialidades, isso ainda te dá mais respaldo, né, para seus pacientes. Falando em rotina esportiva, né, que tem muitas particularidades que podem repercutir na saúde bucal, especialmente em relação à alimentação, hidratação e intensidade dos treinamentos. Quais problemas bucais são encontrados com maior frequência em atletas profissionais praticantes de atividade física? Que a gente vê com maior frequência não é diferente do que a gente vê na população geral, eu diria, né? Então, cárie, doença periodontal, sem dúvida, né? São os que comandam aí, né? Os maiores números. Mas a gente vê com muita frequência também a hipersensibilidade dentinária e a questão do envelhecimento precoce. Então, as lesões não cariosas, os desgastes, né? Então, isso também é muito frequente.
Óbvio, sem deixar de citar o trauma, né, que também é inerente ao esporte. A gente diz, não, pode acontecer. Se você está praticando esporte, você já está ciente de que o trauma ele é muito mais comum do que a gente imagina. Né? Então, traumatismo, cárie, doença periodontal e a síndrome de envelhecimento precoce bucal ou a doença não cariosa, né, os desgastes, bruxismo, né? Com certeza são os campeões. E aparecem, as DTMs, né? Também. Como o consumo de bebidas esportivas, energéticos, suplementos e alimentos ricos em carboidratos podem afetar os dentes e os tecidos da boca, os demais tecidos da boca? Essa pergunta é excelente, porque o que a gente vê com frequência? Às vezes eu atendo no consultório atletas com 45, 50 anos que nunca tiveram cárie, né? Então, zero. E aí vão começar a praticar esportes com longa duração, que a gente chama de endurance. E aí começa a fazer provas 4, 5, 6 horas, às vezes mais do que isso, né? Se a gente pegar um triatleta, por exemplo, vai fazer um Ironman em 12 horas, 11 horas de prova, né? Qual é o tipo de alimentação que eles fazem? Basicamente a base de carboidrato e normalmente na consistência de gel. Então o que acontece? Aquele gel ali, além dele já ter uma consistência mais viscosa, né, fica ali entre os dentes, onde a gente tem mais dificuldade realmente até da saliva, né, atuar. Isso. Tem a acidez do gel e tem o carboidrato. Então a gente já junta aí os dois universos, da doença não cariosa e da cárie. E aí, quando a gente vai ver esse paciente chega no consultório, cárie interproximal. Aí quando você começa a investigar, para mim que já sou da área, dentro da minha anamnese eu já tenho esse pensamento. Visão. Mas às vezes você fica, poxa, um paciente que nunca teve cárie, está lá com 50 anos, uma cárie interproximal, 2, 3, e aí você começa, né, a tentar investigar o que foi que aconteceu, o que foi que mudou, e às vezes nem o paciente tem noção disso. E às vezes é muito por conta da suplementação que ele faz. Né? E uma outra coisa que a gente não pode esquecer é, à medida que a gente vai fazendo um esporte, né, a gente tem redução de fluxo salivar. Então, o que a gente tem para proteger, a gente reduz quando a gente está na atividade, né, na atividade física. E aí o que acontece? 11 horas, redução de fluxo salivar e carboidrato e ácido para dentro, não tem jeito. Chega uma hora que a cárie, né, ela começa a acontecer realmente e isso modifica, às vezes, um padrão que o paciente sempre teve. Nunca teve nenhum problema, né, de fazer uma restauração ou algo do tipo e aí cai num tratamento restaurador porque simplesmente teve essa mudança aí com o acréscimo da suplementação no dia a dia dele. Que a gente pensa só na prova, mas imagine que para ele fazer essa prova, quanto tempo ele passou, né, testando essa suplementação, usando essa suplementação, então isso acaba fazendo parte do dia a dia dele. E esses energéticos, muitas vezes, eles são muito ácidos? São muito ácidos. Tudo que a gente coloca, assim, uma coisa que a gente sempre usa para suplementos de modo geral, que tem muita gente que tem dúvida, e a creatina, e, né, outros suplementos. Todas as vezes que a gente coloca sabor num suplemento, na grande maioria das vezes, a gente acrescenta nele ácido cítrico. E aí, quando a gente acrescenta o ácido cítrico, a gente deixa o pH dele muito baixo. Ah, Cristal, isso é um problema, então eu não posso usar mais? Aí o dentista pode atuar fazendo orientações específicas para aquele atleta. Então eu também digo, não é a gente entrar no embate com o profissional, por exemplo, da nutrição ou nutrólogo, que vai indicar para ele, né? Normalmente ele tem um acompanhamento e tem a indicação de fazer uso das bebidas isotônicas, né, dos suplementos. O que a gente precisa enquanto dentista entender? Dentro desse contexto, como eu posso orientar esse atleta? Ele vai ingerir mais água? Quando ele fizer uso daquele isotônico, orientar ele a ele beber um gole, beber um copo, tomar água junto. Toma os shots matinais, né, que também é uma coisa que é bem comum. Bebe a água, se puder, tá em casa, ingerir com um canudo, já reduz a quantidade de ácido que está em contato com o dente. Então, às vezes, são orientações simples, mas que a gente precisa ter esse conhecimento para poder passar para o atleta. É verdade. Muito boa a sua entrevista. Agora vamos falar sobre os protetores bucais e prevenção de traumas. Nos esportes de contato, os protetores bucais são importantes recursos de prevenção, mas ainda existem muitas dúvidas sobre indicação e utilização adequada. Qual é a função do protetor bucal
Em quais modalidades ele é mais indicado? E quais tipos de lesões podem ser prevenidos ou ter sua gravidade reduzida com seu uso? Com certeza, todos os esportes de contato, a gente tem a indicação de usar o protetor bucal, justamente porque ela vai minimizar os danos que podem acontecer no caso de um trauma. Então isso também é uma pergunta, né, que é interessante no sentido assim, às vezes a pessoa diz, não, então eu vou botar um protetor bucal e não vou ter trauma. Não é isso, né? Mas você com certeza vai reduzir os danos que esse trauma poderia ter. Então, se eu haveria de ter um impacto ali, de repente, tomei um murro, quebrar um incisivo central, o protetor bucal tem a função de dissipar essa força. Então, a partir do momento que você coloca esse aparato na boca, né, esse dispositivo na boca, e você sofre esse impacto, ele vai distribuir essa força por todo o seu arco. Imagine um atleta que use aparelho ortodôntico, por exemplo. Né? Ele tomar um impacto ali, ele vai lacerar todo o lábio, mucosa, né? E, obviamente, ter risco também de fraturar um dente ou qualquer coisa assim. Então, assim, a função do protetor é a gente prevenir os danos maiores que o trauma venha, né, a trazer para o atleta. Não é a gente dizer, não posso nunca dizer, não vai ter o trauma, porque isso daí não tem como. É impossível. Né? É impossível. E qual a diferença entre os protetores encontrados no mercado e o protetor feito especialmente para aquele paciente, um protetor individualizado, né, para aquele paciente atleta? Isso. Imagine que o objetivo do protetor é justamente ele dissipar essa força. Quando a gente compra aqueles protetores que a gente diz, né, que são genéricos de lojas, o que acontece? Eles têm tamanhos normalmente PMG. Então o atleta supõe que a boca dele é PM ou G e ele coloca aquele protetor no água fervendo, coloca na boca, então existe o risco de se queimar, para que ele faça a compressão ali e copie a região dos dentes. O que acontece com isso? Além do risco de queimadura, com certeza ele não vai ter uma cópia tão fiel, porque se ele colocar muito quente na boca, vai se queimar. Então acaba que tá naquela temperatura mais morna para que ele consiga colocar em boca, então já não copia da forma correta. E ele não vai ter nunca como deixar essa espessura uniforme. Então, com certeza, tem regiões que vai ter mais volume do protetor, outras que vão ter menos. Enquanto o que nós fazemos em consultório, a gente consegue deixar essa estrutura, né, toda mais equilibrada. Eu sei exatamente onde eu tenho que deixar maior volume para proteção ou menor volume. Porque também imagine, se eu colocar um protetor muito grande na boca, na região onde o atleta morde, isso pode gerar um trauma a nível, né, de articulação, né, e até aumentar o risco para, num caso de um trauma, ele ter uma lesão maior a nível articular, ou de ramo de mandíbula, côndilo, enfim, né. Então, realmente, a gente tem todo um estudo para individualizar aquele protetor para o atleta de forma que também não atrapalhe ele na respiração. Então, é um protetor que o atleta consegue beber água, ele consegue falar, ele consegue se suplementar. Então, não atrapalha o esporte, né? Muitas vezes a pessoa tem, não vou colocar o protetor porque olha, né? O protetor diz assim, vai atrapalhar. Aí eu sempre digo, coloque na boca para você sentir o que é um protetor. Então, hoje até, quando as pessoas se interessam pela área e querem começar a trabalhar, é uma coisa que eu digo, faça um protetor bucal e use. Para você entender o que é, para quando o atleta te procurar, você ter, né, a sua experiência para contar. Porque é diferente você olhar na boca de alguém e você fazer. Verdade. Então, é completamente diferente, assim, são coisas que eu diria, assim, não tem nem como a gente comparar. Né? Às vezes a pessoa diz, é melhor usar isso do que nada. Nem sempre. Porque, né, pode até atrapalhar. Se você pensar um protetor desses de loja, folgado, o atleta vai estar o tempo inteiro apertando os dentes ali para poder manter aquele protetor em boca. Talvez se ele não tivesse, ele ia ficar à mercê de ter o trauma e ter um acidente maior realmente. Mas não teria o apertamento. Mas não teria o apertamento e talvez uma disfunção. Então vamos às máscaras faciais. Em grandes competições, especialmente nos jogos de futebol, como a gente viu agora na Copa, né? Muitos atletas estavam usando as máscaras faciais.
principalmente após sofrerem trauma, muitas vezes para que ele não sofresse um novo trauma e piorasse, né, a situação. Qual é a funcionalidade dessas máscaras faciais utilizadas pelos atletas? Em quais tipos de fraturas ou lesões elas são utilizadas? Acho que a Copa foi fundamental, né, para mostrar a odontologia do esporte. Porque, de fato, gera essa curiosidade. Inclusive, muitos profissionais não sabem que o dentista faz esse protetor não facial. Sabem, com certeza. Né? Acham que é coisa de ortopedista. Isso. Então, assim, isso é uma atuação do dentista, né? A gente faz também sob medida para o atleta. Então, vai fazer o escaneamento da face, vai moldar a face, né? Existem formas diferentes da gente fazer e materiais diferentes também. Mas para que serve? Para que o atleta volte mais cedo à prática do esporte. Então, imagine para o futebol, né? Já que a gente trouxe a Copa. Imagine para o futebol que é um atleta ficar parado às vezes 6 meses, 3, 6 meses, a depender, né, da região ou do tipo de fratura que ele possa ter tido. Para consolidar, para consolidar e ele poder voltar a treinar, voltar a jogar. Às vezes, muitas vezes, na verdade, é a questão dele, assim, sair do time. Né? Vai para o banco de reserva e aí depois já mudou, já vai ser contratado por outro time, né? Enfim. E aí acaba que aquele atleta ali já não joga mais, né? Isso. Aí a função principal é justamente para que o atleta, se acontecer dele ter um novo trauma na região, da mesma forma que o protetor bucal, né, dissipa essa força, o protetor facial também vai dissipar. Então a chance dele lesionar de novo aquela área é muito menor porque essa força ela vai ser dissipada. E aí a gente utiliza ele tanto para atletas que fazem cirurgia, então pode ser uma fratura que precisou fazer uma redução, né? Realmente precisou da cirurgia, ou tem atletas também que usam o protetor mesmo sem ter a necessidade cirúrgica, mas que precisam voltar antes, né, a treinar. E é engraçado porque antes de eu começar a atender, eu achava que, acho que é a mentalidade de muita gente, o atleta tá ali, né, tá ganhando o dinheirinho dele, não tá nem se importando. E é engraçado porque, assim, quando algum atleta entra em contato para fazer um protetor facial, eles querem de hoje para amanhã, porque no domingo ele já tem que jogar. Então é engraçado que tem que ser aquela coisa, assim, muito rápida. E é engraçado como você vê a angústia deles de estarem fora. Acho que talvez porque eles tenham essa visão que a gente muitas vezes não tem de, poxa, vou para o banco de reserva e vou sair de lá quando, né? Então, o dentista do esporte é o profissional responsável por fazer ele voltar mais cedo. Então, isso também é muito legal porque, inclusive, traz a interação com outros profissionais da área. Então, normalmente, né, o médico entra em contato, vai contar o histórico do paciente e aí, a partir daquilo ali, você faz o protetor facial. Essas máscaras permitem que o atleta retorne imediatamente às atividades ou essa decisão deve considerar o processo de recuperação e avaliação com a equipe multiprofissional? Normalmente essa decisão é realmente da equipe multiprofissional que muitas vezes acompanha ele, né? Eu só fiz máscaras até hoje para atletas profissionais, então já tinha uma equipe que trabalhava, né? E sempre tem a orientação realmente do médico que fez a cirurgia ou que avaliou que não tinha necessidade cirúrgica. Então sempre essa orientação de se ele vai voltar de imediato, se ele vai voltar daqui a um mês. Às vezes eles ficam, né, num período para uma readaptação, mas ainda assim eles precisam usar o protetor facial. Então isso é uma orientação realmente multiprofissional. Não é nunca do dentista sozinho, não. Tá incrível a sua entrevista. Vamos imaginar que um atleta decida procurar um especialista. Muitas pessoas podem se perguntar o que acontece durante essa consulta e quais aspectos são avaliados. Então, o que é avaliado em uma consulta com um especialista em odontologia do esporte? A gente avalia não só dentes, né? Mas eu fico brincando que a gente avalia toda a parte nutricional. E aí eu brinco sempre, né? Porque às vezes você vai ali no primeiro momento com o atleta e você vem com aquela anamnese cheia de questões, né? E quando você chega especificamente na dieta, é engraçado que a maioria das vezes,
o que você costuma comer? Aí a resposta é sempre, não, eu como super bem. E aí eu já digo, não, eu não preciso saber quantidade, eu não preciso, né, entrar nesses pormenores, porque isso realmente é da área da nutrição, do nutrólogo, mas eu preciso saber o quê? Então, todo dia faz ingestão lá de um suco de laranja, um suco de limão, tempera com vinagre, né, a salada. Então isso vai impactar, vai ter um impacto direto, porque diariamente ele tem também na alimentação dele alimentos, temperos, bebidas que são ácidas. Quando a gente junta lá com a questão da suplementação que a gente falou, eu fico brincando, a gente só vai somando fatores, né? Então tudo isso importa pra gente. Além disso, uma outra coisa que também é muito comum e que eu vejo muito no dia a dia, pacientes que podem apresentar a doença do refluxo gastroesofágico. No esporte especificamente, o atleta pode não ter a doença do refluxo, mas ele pode fazer episódios de refluxo, a depender da intensidade do exercício. Então você está ali treinando e no meio do treino tem aquela ânsia de vômito, aí você diz, meu Deus, aquilo ali é um episódio de refluxo. A depender se é um atleta que treina forte durante muitos dias, tem uma intensidade grande de treinamento, ele pode sim apresentar desgaste dentário em função desses episódios de refluxo. Aí às vezes você encaminha ele para um gastro, para ele fazer uma endoscopia, tá lá, não tem. Aí volta, poxa, o que será isso? E às vezes a gente desconhece que ele pode ter esses episódios com uma certa frequência e isso gerar esse desgaste, né? Aí a gente avalia diversas questões psicológicas que também trazem, né, isso e também fazem parte do contexto do atleta, de anorexia, de bulimia. Então a gente consegue fazer essa avaliação a partir do que a gente encontra dentro da boca. E aí muitas vezes até o dentista pode ser o primeiro profissional a ter contato e a desconfiar e fazer esse encaminhamento, né? E questão de sono, então eu sempre pergunto como é o sono, como é questões de respiração. Então a gente tem, por exemplo, para o pessoal da ortodontia, da cirurgia, né, os respiradores bucais, então tem interferência no esporte, porque normalmente são atletas que, em tese, né, a gente sempre fala isso, porque existem as pessoas que são fora da curva, né, fogem um pouco dessa regra, mas teoricamente teriam maior dificuldade em esportes que demandasse a condição respiratória por um tempo maior. Então, tudo isso vai interferir. Então, se a gente pensar, eu vou avaliar a respiração, eu vou avaliar a postura, eu vou avaliar como é a oclusão, as questões dentárias, que eu acredito que todo mundo já faça, né, de forma... Mas é a gente trazer esse contexto mais amplo. E aí eu trago a questão da odontopediatria, que muitas vezes a gente aprende a fazer o recordatório alimentar, né, na odontopediatria e usa só para atendimento de criança. Quando, na verdade, a gente tem que trazer isso sempre, porque hoje a gente tem visto cada vez mais doenças, né, que a gente pode fazer essas correlações. Então, trazer um pouquinho, né, desse dia a dia ali que a gente muitas vezes deixou lá na pediatria, trazer para o atendimento que a gente faz para todos os pacientes. Quais são as dúvidas, queixas e questionamentos mais frequentes apresentados pelos atletas durante os atendimentos? O que é mais frequente são questões estéticas, né? Então, o atleta normalmente se preocupa muito com a estética. A gente vê, inclusive, a Copa também acaba sendo um pouco de exemplo disso, né? Se a gente olhar os jogadores brasileiros, como eles têm um apelo estético até diferente, né, de outras seleções. Mas, sem dúvida, assim, os laminados, as facetas, né, o clareamento são dúvidas muito frequentes. Mas, ao mesmo tempo, também são pacientes que também trazem a dor no sentido da hipersensibilidade. Então, eu já tive paciente de chegar no consultório e dizer que não consegue pegar uma água numa corrida de rua porque a água está gelada e ele não consegue tomar aquela água. Então, às vezes, eu já ouvi relatos assim, que eu achava assim, falei, gente, eu acho que isso é conversa, né? Até realmente começar a atender e ter essa visão. Por quê? O atleta pega a água e às vezes ele fica praticamente o percurso inteiro da corrida segurando a água para poder tomar no final, porque aí ela já está na temperatura mais natural. Já tive atletas que esquentavam a água e deixavam de noite para poder, no outro dia de manhã, escovar o dente, porque com muita sensibilidade. Então você diz assim, gente, se eu estou interferindo diretamente na hidratação do atleta, que a gente falou aqui antes, o quanto é importante, a gente tem queda de fluxo salivar, tem uma série de carboidrato e de ácido ali presente. Imagine minimamente a hidratação, que é o que ele poderia fazer para ajudar a saliva, ele não consegue fazer. Verdade.
Quais informações devem ser compartilhadas entre esses profissionais para garantir um atendimento seguro, integrado e adequado às necessidades esportivas? Tudo. Quando a gente pensa tudo, né? Porque até se a gente pensar na questão de condição bucal, a gente falou desde o início o quanto pode interferir, né? Então, às vezes, assim, eu até fico sentida quando eu vejo, né, grandes clubes que às vezes não têm um investimento na área odontológica, porque não conseguem perceber o quanto a odontologia poderia ajudar nesse contexto. Então, sempre quando a gente pensa, né, no atendimento do atleta, o ideal é que tivesse todo mundo ali convergindo para o melhor para o atleta, né? E aí, quando a gente pensa nisso, todos os profissionais da saúde, eles teriam que estar ali 100% atentos e trabalhando realmente juntos para o benefício do atleta. A questão da multiprofissionalidade, né? Exatamente. Em relação à formação e ingresso na carreira, a odontologia do esporte também desperta o interesse de estudantes e cirurgiões dentistas que desejam conhecer novos campos de atuação. Qual o caminho de formação deve ser percorrido pelo cirurgião dentista para ingressar na odontologia do esporte? Né? Quais conhecimentos são indispensáveis para atuar nessa área? Eu digo sempre que o atleta está sentado na nossa cadeira todos os dias, né? Porque muitas vezes a gente tem a visão de que o atleta é só aquele atleta profissional que a gente vê na TV, e não é, né? A gente tem atletas amadores, que são nossos pacientes, que às vezes levam uma rotina, né? Que eu costumo brincar, que acaba sendo uma rotina até mais, que aproxima mais ele da doença do que um atleta profissional. Exatamente. Por quê? Porque além dele cumprir todas as funções dele normais, ele ainda quer treinar como um atleta de alto rendimento, né? Então, a gente tem paciente que com certeza, dentro da anamnese, se você for questionar, não é só você pratica ou não pratica atividade física. É você pensar, você pratica? Pratico. Quantas horas no dia? Né? Quantas sessões de treinamento? Você com certeza vai ter atleta que vai fazer 2, 3 sessões de treinamento no dia. Então, se a gente for para pensar, a gente às vezes tem atleta sentado na cadeira que tem 5 horas de treinamento. Às vezes isso vai se aproximar de um atleta profissional. É verdade. Só que além disso, ele ainda está equilibrando todos os pratos da vida dele normal. A família, o trabalho. Então ele tem ainda toda uma rotina associada, né? Que com certeza aproxima ele muito mais de outras condições de saúde, né? Que a gente nem imagina. Então a gente não pode nunca imaginar que a odontologia do esporte está ligada só ao atleta profissional. Então eu costumo dizer assim, se você disser em termos de formação, eu acho que todo mundo precisa ter uma visão esportiva. E aí, para isso, óbvio, não é fazer especialização, não é nada disso. Mas, assim, minimamente ter a curiosidade de assistir um podcast como esse, de assistir a aulas, eventos, né, que sejam coisas assim mais simples, mas que você consiga entender a sua atuação enquanto dentista para qualquer paciente que é praticante de atividade física, né? E, óbvio, não, eu quero realmente mergulhar nesse universo, eu quero trabalhar com atletas, independente, né? Quero, de repente, estar dentro de um clube de futebol, estar numa federação. Aí sim eu acho que cabe fazer a especialização. Mas fora isso, tem excelentes cursos de imersão que vão te trazer essa visão para que você faça a sua atuação dentro do consultório de forma mais completa. Eu acho que, assim, isso já é um ponto de partida, assim, fundamental. E eu sempre digo que nós profissionais de saúde, né, que é o caso aqui, mas nós temos que conhecer de tudo, inclusive para indicar. Exatamente. Né? Então não adianta você não saber, não conhecer nada da odontologia do esporte ou não entender nada DTM, que é altamente frequente, né? Atualmente, muito transtorno de ansiedade e tal. Então, eu acho extremamente importante. Eu sempre digo isso para meus alunos. A gente aprende isso porque a gente tem que saber indicar, né? Porque, às vezes, hoje em dia, os alunos chegam assim, isso não me interessa não, porque eu quero fazer harmonização. Aí eu digo sim, mas você precisa conhecer tudo.
porque você precisa saber indicar. Né? Exatamente. Que conselho você daria aos estudantes e profissionais que se identificam com a especialidade, mas ainda não sabem como iniciar sua formação e construir uma trajetória? Eu já vou puxar um pouquinho do que você estava falando. Eu acho que isso. Minimamente você ser um excelente clínico geral, né? Para justamente você saber aquilo ali é o seu ponto de partida. É você dar um diagnóstico, e por mais que, por exemplo, eu não faça endodontia, mas eu consigo dar o diagnóstico de que aquele dente precisa de um canal. E aí eu vou ter, né, normalmente, outros profissionais que trabalhem comigo ou que sejam da minha indicação, da minha confiança, para indicar aqueles pacientes, né? Então, assim, ser um bom clínico geral é fundamental. E aí tem que pensar assim, dentro da odontologia do esporte, como eu falei, eu posso acrescentar a odontologia do esporte em uma outra especialidade base, digamos assim, né, que a gente tenha. Então, posso correlacionar com a cirurgia, com a periodontia, com a dentística, com a prótese. Cada um vai ter um campo de atuação que a gente pode acrescentar. Ou eu posso pensar que dentro da odontologia do esporte eu também tenho atuações diferentes. Então, eu posso, por exemplo, dentro da odontologia do esporte, trilhar o meu caminho para trabalhar só com o universo da luta, por exemplo, né? Eu quero trabalhar só com os atletas que tem ali esporte de natação, corrida, né, o triatlon, que aí já tem uma outra dinâmica, ou que sejam só esportes aquáticos, né? E aí a natação, o polo aquático, então tem todo o universo de piscina e de mar. Então, assim, você pode tanto pensar dentro da odontologia do esporte e ter os nichos diferentes, exatamente, como você pode pensar dentro da odontologia e encaixar aquela especialidade que você já tem afinidade e converter para o atleta, né, trazer o atendimento do atleta para dentro daquela especialidade que você já faz. Fora isso também, né, a gente tem, como eu falei ali, os clubes, as federações que você também pode começar a atuar. Né? A gente pensa muito no futebol, mas tem basquete, tem vôlei, né, tem uma série de esportes diferentes. De contato. Exatamente. É interessante essa coisa dos eixos, né, em relação aos tipos de esporte. E para encerrarmos, já? Tá tão bom. Para encerrarmos, né, todos esses eixos, eu te perguntaria quais os principais campos de trabalho para o especialista em odontologia do esporte? Quando a gente pensa em campo de trabalho, consultório, que a gente já faz, né, no dia a dia, então continua sendo uma atuação que muitas vezes as pessoas acham que para você trabalhar com esporte você tem que estar em outro espaço, né? Mas o consultório não deixa de ser um campo de atuação. A gente pode estar em clínicas multiprofissionais e aí a gente abarcar, né, mais esse atendimento com outros profissionais da área. A gente pode trabalhar nos clubes, como eu falei, pode trabalhar em academias. Então, conheço profissionais que, por exemplo, tem como se fosse um consultório, né, itinerante. Eu sei. E aí vai sempre fazendo esse atendimento, né, girando ali em regiões próximas e fazendo o atendimento do atleta. Então, assim, tem uma infinidade de campos de atuação. E certamente, assim, à medida que a gente ainda for tendo mais reconhecimento, eu não tenho dúvida de que isso ainda tende a crescer mais. Porque se a gente for pensar hoje no universo todo, né, do wellness, como a gente chama, é um crescimento tão grande, então são tantas possibilidades que a gente tem. Então, assim, participando de eventos, e aí, de repente, quem trabalha dessa forma itinerante também poderia ter, né, junto a esses eventos esportivos, trazer esse atendimento odontológico, uma avaliação, enfim, né? Então, eu tenho certeza que ainda tem muitas possibilidades que a gente ainda nem fala dentro da odontologia. É verdade. E como tem crescido a nossa profissão, né? Eu sempre digo que é uma profissão lindíssima. Eu coordeno atualmente, né, o curso de odontologia da UFES e eu faço uma semana de integração dos calouros. E eu falo isso, eu falo para eles que a nossa profissão é ampla e linda, não é? E, infelizmente a gente tem alguns problemas, mas eu acredito que o futuro, eu sempre vejo
o futuro, assim, melhor. Sabe? Eu tenho sempre um pensamento positivo. Quais são as perspectivas de crescimento da odontologia do esporte e o que ainda precisa avançar para que essa especialidade seja mais conhecida e incorporada? Eu acho que assim, o principal da gente pensar é realmente a gente divulgar mais o que a odontologia pode fazer, né, dentro desse universo aí do atleta. E com certeza toda a parte de pesquisa, né? Porque assim, para quem está inserido, a gente faz avaliações, né? E a gente visualiza algumas coisas, você diz assim, meu Deus, eu não tenho ainda, né, dado o suficiente para poder dizer que isso é uma verdade, né? Então, eu acho que essa parte toda de pesquisa ainda precisa crescer muito para que a gente consiga realmente dizer assim, olha, tudo que a odontologia pode fazer pelo esporte, pelo atleta. É verdade. Né? Então, assim, a divulgação e as pesquisas. As pesquisas, realmente. Agora, Cristal. Doutora Cristal, seu nome é lindo. Obrigada. Antes de encerrarmos, vamos fazer uma sequência de perguntas que você vai responder com uma palavra. Tá. Então, odontologia do esporte em uma palavra. Integração. Prevenção ou tratamento? Prevenção. Uma habilidade indispensável ao dentista do esporte. Comunicação. Um erro que o atleta não deve cometer com a saúde bucal. Negligenciar a saúde bucal. Um item indispensável para quem pratica esporte de contato. Protetor bucal. Essa foi fácil. Foi. Um sonho para o futuro da odontologia do esporte no Brasil. Que ela mostre o quanto ela é essencial. Eu só tenho a agradecer. Tá? Foi incrível, né? A gente começou devagarzinho e depois foi um pique, uma conexão. E eu quero que você deixe suas palavras, né? Seu incentivo para quem estará nos assistindo. Eu vou agradecer mais uma vez o convite, né? Fiquei muito feliz de trazer a odontologia do esporte aqui para o PodCroba. Acho que isso já é um grande avanço, né? Sim. Porque já mostra realmente que mais pessoas vão conseguir ouvir a gente. E acho que quando a gente pensa nesse universo do esporte, eu acho que é aquilo que a gente trouxe um pouquinho no início. A gente se preocupa com a medalha, com o pórtico de chegada, né, com todos os contextos, né, que são instagramáveis, digamos assim, né, do ponto de vista do atleta, que todo mundo quer postar e quer participar daquilo, mas a gente se esquece do que faz você chegar até aquele resultado, né? E aí muitas vezes a gente até tem o cuidado de um check-up básico do ponto de vista médico, mas a gente tem que pensar que a odontologia também precisa fazer parte disso. Por isso que eu falei que eu acho que a odontologia do esporte ela tem que se tornar essencial depois, né? É a gente mostrar o quanto a odontologia pode sim ajudar a saúde, né? Nem diria especificamente o atleta, mas a saúde. Né, muito mais amplo. A gente está falando aqui da odontologia do esporte, do atleta, mas é saúde, né? Então é a gente ter essa visão de que a gente pode expandir muito mais, muito além da boca, né? Mas o que a gente encontra na boca, a gente entender essa correlação que a gente pode fazer com várias outras áreas. E aí isso é outra coisa que eu acho muito legal da odontologia do esporte, porque você se vê, digamos assim, mais obrigado a trabalhar com outras áreas e a comunicar. Então, por isso que eu falei da comunicação, né? É você mostrar o que você pode dentro da sua área ajudar no acompanhamento médico, no acompanhamento nutricional, no acompanhamento da fisioterapia, né? Então, a gente diz assim, não existe ninguém mais importante. Se o meu atleta tiver uma unha encravada, o podólogo vai ser o mais importante para ele naquele momento, né? Então, certamente não vai ser o dentista, não vai ser o médico, não vai ser o fisioterapeuta, tem que realmente estar todo mundo trabalhando ali em prol do atleta. E aí eu penso que a odontologia não pode ser diferente, né? A gente tem que pensar na odontologia em prol da saúde. É a saúde bucal e que vai interferir na saúde geral do nosso paciente. Isso. Então, eu espero que tenha
trazido a curiosidade, talvez, né, de entender um pouquinho mais sobre esse contexto, né, do esporte, e que a gente realmente possa entender o quanto nosso papel enquanto dentista é fundamental para a saúde do paciente. Finalizando nossa entrevista, eu gostaria que você relatasse um caso ou mais de um caso que foi bastante interessante para você dentro da odontologia do esporte. Eu tive um caso até recente de um atleta adolescente, né, que ele precisou fazer uma remoção de um tumor e ele precisava usar um protetor facial para poder voltar aos treinos, né? E ele tirou o hemiarco, né, da maxila. Então, por conta desse defeito ósseo, ele precisava do uso por conta do arco zigomático, né? Então, obrigatoriamente, ele só podia voltar a jogar com o protetor facial. E aí, quando a gente pensa nessa questão, né, já que era após a remoção, né, de um tumor, acaba que ele tem um tempo longo até ele pensar até numa reabilitação dessa maxila. Então, durante todo esse tempo, ele vai passar de treinamentos e competições fazendo uso do protetor facial. Então, a gente falou, né, do protetor facial pensando na questão de trauma e até situações mais simples ou de menor uso, mas existem também condições como essa. Então, isso foi assim, bem marcante, porque provavelmente vai ser um protetor facial que ele vai usar aí durante 5 anos, um atleta que está em fase de crescimento, então que muito provavelmente ele vai precisar fazer a troca desses protetores faciais durante esse período, até que ele realmente, né, esteja ali apto a fazer a reabilitação e poder voltar à prática dele, né, do esporte sem precisar do protetor facial. Então isso foi bem marcante, assim. Terminada essa linda entrevista, né, da doutora Cristal, especialista em odontologia do esporte, referência, eu quero convidá-los já para o nosso próximo Pod Croba, que será sobre as cirurgias estéticas orofaciais. Mandem sugestões para com temas para os próximos programas, para que justamente sanar curiosidades ou especialidades que as pessoas se interessem, que não conhecem muito. Então, aguardamos vocês. Doutora Cristal, muito obrigada pela sua presença e por esta conversa tão leve, esclarecedora e necessária. Hoje, compreendemos que a saúde bucal faz parte do cuidado integral do atleta e que a odontologia do esporte desempenha um papel importante na prevenção de doenças e lesões, na proteção durante a prática esportiva e na manutenção das condições necessárias para treinar e competir. Em nome do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, agradeço por compartilhar conosco sua experiência e seu conhecimento. A você que nos acompanhou, muito obrigada pela audiência. Compartilhe este episódio com atletas, estudantes, profissionais de odontologia e todas as pessoas que desejam conhecer melhor essa área. Acompanhe os canais oficiais do Croba e não perca os próximos episódios. Até o próximo Pod Croba.